Caros alunos, bem-vindos ao núcleo temático do ensino de Lógica, Ontologia e Filosofia da Linguagem. Meu nome é Silvia Faustino, eu sou professora da graduação e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia e trabalho na linha de Filosofia da Linguagem. Minha aula tentará atingir simultaneamente dois objetivos. De um lado, farei a exposição de 4 concepções que marcaram a história do pensamento filosófico sobre a linguagem. A concepção de Platão e de Aristóteles, a concepção da chamada lógica de Port-Royal, a concepção do primeiro Wittgenstein e a concepção do segundo Wittgenstein. Com isso, recobriremos um período grego, o período moderno e 2 períodos contemporâneos. De outro lado, eu tentarei, no decorrer dessa exposição, elucidar a distinção entre os fundamentos ontológicos, psicológicos e antropológicos ou ainda pragmáticos da linguagem. Vocês verão que a cada um desses grandes períodos podemos identificar a presença e a força destes fundamentos. A filosofia da linguagem é uma disciplina filosófica de muito destaque nos tempos atuais, mas as suas raízes históricas remontam ao pensamento antigo de Platão e de Aristóteles. Ambos esses filósofos pensaram e investigaram a linguagem no âmbito das relações entre a lógica e a ontologia, num contexto em que procuravam defender contra os sofistas a existência do ser verdadeiro e a busca do ser verdadeiro como a verdadeira finalidade da filosofia. Motivados pela polêmica contra os sofistas, tanto Platão quanto Aristóteles, quando investigam a lógica da linguagem, se ocupam, sobretudo, de um tipo específico de discurso, o discurso que enuncia o ser, ou a realidade. A razão é muito simples, apenas esse tipo de discurso, ou seja, o discurso que enuncia o ser, pode ser considerado como verdadeiro ou como falso. Dizer o ser implica afirmar ou negar algo de algo. Eu digo de Sócrates que ele é filósofo. Eu digo de Sócrates que ele não é músico. Como explica Aristóteles em seu Tratado da Interpretação, uma afirmação é uma proposição que diz algo de algo, enquanto uma negação é uma proposição que nega algo de algo. A proposição, por exemplo, Crátilo anda, diz de um determinado homem, Crátilo, que ele realiza uma determinada ação, anda. Ora, nem a palavra Crátilo, nem a palavra anda, sozinhas, afirmam ou negam alguma coisa. Isso significa que, para haver uma proposição, uma enunciação sobre o ser, é preciso haver um entrelaçamento entre um nome e um verbo. Para haver um discurso enunciativo, é preciso que os termos nome e verbo se articulem, e essa articulação consistirá na representação de um sentido proposicional. O sentido do discurso está, portanto, nesse entrelaçamento dos termos, e o entrelaçamento dos termos consistirá na descrição de um entrelaçamento possível dos entes na realidade. Quando dizemos Crátilo anda, afirmamos
o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação. Quando dizemos Crátilo não anda, negamos o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação. Ora, o indivíduo e a ação podem existir unidos ou separados na realidade. Isso indica que quando enunciamos, nós já fazemos uma escolha. Nós escolhemos, seja pela afirmação, seja pela negação do entrelaçamento. E assim, nós determinamos um modo de representação ou de descrição da realidade. Qualquer que seja, portanto, a nossa escolha, o que importa é que, com base nela, é que a descrição da realidade se tornará possível. Deste modo, se dizemos Crátilo anda, escolhemos um modo de articulação dos termos que é oposto a Crátilo não anda. Mas o que importa é que essa escolha determinará o sentido em que a proposição enunciará o ser. E ela será verdadeira, caso o entrelaçamento enunciado reflita um entrelaçamento real ou não. Assim, se dizemos Crátilo anda, a proposição será verdadeira se o entrelaçamento entre o indivíduo e a ação de fato corresponder a um entrelaçamento real. Isso quer dizer que o discurso enunciativo sobre o ser é logicamente articulado e que a articulação discursiva tem como função representar ou simbolizar uma articulação ontológica no plano da realidade. Por isso, o discurso enunciativo pode ser verdadeiro ou falso. Ele é verdadeiro quando diz que as coisas são o que elas realmente são, ou quando diz que as coisas não são o que elas realmente não são. E é falso quando diz que as coisas são o que elas realmente não são, ou quando diz que as coisas não são o que elas realmente são. Essa concepção, que funda a linguagem na ontologia, se baseia na doutrina de que o discurso sobre o ser deve estar apto tanto à verdade quanto à falsidade. Uma doutrina que foi exposta já no diálogo O Sofista de Platão. Como sabemos, neste diálogo, trata-se de definir o sofista como um produtor de falsidades verbais. Nessa medida, é necessário demonstrar a possibilidade do discurso falso, pois somente demonstrando a possibilidade do discurso falso, demonstramos também que é possível o discurso verdadeiro sobre o ser. E sabemos que os sofistas negavam a existência da verdade e da falsidade, aliás, eles negavam a existência do ser. Uma outra tese importante dessa concepção de linguagem consiste na distinção entre o plano do sentido e o plano da verdade da proposição. Do ponto de vista estritamente lógico, o que interessa é que a proposição tenha um sentido, e ela tem um sentido de maneira anterior e independente de sua verdade ou falsidade. O sentido da proposição, por exemplo, Maria anda, é perfeitamente compreensível e claro, independentemente de sabermos se a proposição Maria anda é verdadeira ou falsa. Voltaremos a essa distinção entre o plano do sentido e o plano da verdade quando tratarmos da concepção contemporânea da linguagem do primeiro Wittgenstein. Por enquanto, importa apenas mostrar que essa concepção de que há fundamentos ontológicos da linguagem tem suas raízes históricas nos escritos de Platão e de Aristóteles.